Olá, eu sou a Brenda e junto à Nalanda e a Giovana Giaretta, nós vamos apresentar um trabalho sobre a Galeria de Exposição de Uvas em Pequim, na China. Na ficha técnica, nós temos que a localização do projeto é em Huayanqing, em Pequim, na China. Os arquitetos são Arche Associati, a área de 15 mil metros quadrados e o ano que a obra foi entregue foi em 2011. Bom, começando pelo nosso contexto, a exposição de uvas de Huaxing é um espaço notável que é projetado pelo renomado escritório de arquitetura italiano Orcheia. Ele é localizado no distrito de Huaxing, próximo a Pequim, na China. A estrutura foi concebida para abrigar um evento que é dedicado naquela região de produção de uvas e vinhos. Esse projeto é um exemplo de como a arquitetura contemporânea pode interagir harmoniosamente com o ambiente e a cultura local. As obras são localizadas em um parque afastado de outras edificações e com muita vegetação, então a gente tem uma conexão notável com a natureza. Também, ao fundo, dá para visualizar a silhueta de montanhas. Os pavilhões são dispersos em uma planície, com campos de lavanda, rios artificiais e uma estufa de alta tecnologia ao redor. As rotas de acesso à exposição de uvas de Yanqing foram projetadas para garantir a conectividade e acessibilidade. Temos rota de acesso viário, que seriam estradas pavimentadas e estacionamentos para carros e ônibus. Também temos as rotas de acesso para pedestres, trilhas integradas ao entorno, acessíveis e sinalizadas, e também rota de acesso para o transporte público, conexão com linhas de ônibus locais e pontos próximos. Internamente, o fluxo é intuitivo, com estradas amplas, saídas de emergência estratégicas, rampas, elevadores e integração harmoniosa entre áreas internas e externas. Massa e composição da forma. O edifício foi inspirado nas formas fluidas das vinhas e nos contornos da paisagem local. Os pavilhões eles foram projetados como círculos, como uma metáfora para os cachos de uvas espalhados pela paisagem. A forma inicial é de um cilindro achatado que foi subtraído em seu topo e aberturas laterais, resultando em uma estrutura ondulada e dinâmica que se integra ao entorno natural. Visualmente e fisicamente uma estrutura pesada e predominantemente horizontal. Nessa parte do slide, a gente possui os desenhos que demonstram mais ou menos como poderia ter sido o processo não um processo de desenvolvimento, mas as operações que foram utilizadas para poder dar a forma da obra. Então, primeiro a gente tem a perspectiva da volumetria simplificada, que ele é um cilindro, mas ele não é um cilindro muito alto, ele é um cilindro que fica mais na horizontalidade do que na verticalidade. Então, a gente tem a adição de um segundo módulo dentro do círculo, provavelmente um offset, considerando a forma, a planta que foi desenvolvida a partir de uma forma radial, ou seja, foi escolhido um ponto central e a partir dele foi criado todo o restante. Mas uma coisa interessante é que o ponto central ele não é centralizado em si dentro do círculo. Então é criado esse módulo menor
e ele é subtraído de dentro do cilindro. Então, é criado-se um segundo recorte. Esse recorte, eu acredito que seja um hiperbólico paraboloide, devido à forma que seria quase uma curva, né? E é isso. A planta baixa, ela acaba incorporando uma forma espiral orgânica que se entrelaça com o terreno e a paisagem ao redor. O design, ele reflete a ideia de crescimento, continuidade e fluidez. Esses conceitos que podem ser associados tanto ao cultivo das uvas quanto à própria dinâmica do evento, que ele envolve a interação contínua entre os visitantes e o ambiente natural. A segunda construção, ela tem uma grande importância na relação de deslocar-se com o uso de rampas e escadas, que acabam permitindo uma grande passagem para o topo, provocando um mostrar-se. Inicialmente, a obra ela acaba possuindo dois elementos circulares, que são unidos pela adição de um corredor linear, tornando-se uma única estrutura. O edifício ele é simétrico, com janelas e elementos repetidos de forma equilibrada em ambos os lados da estrutura. As janelas e outros detalhes arquitetônicos eles são repetidos uniformemente ao longo da fachada, criando um padrão visual consistente. A partir das formas espiraladas, os visitantes eles percorrem um caminho espiral que os guia por diferentes áreas e experiências, como se estivessem caminhando através das etapas de cultivo das uvas. A forma ela maximiza o uso do espaço e integra o design com a paisagem natural da região. Ela também facilita a circulação de visitantes e a visualização do evento de diferentes perspectivas, criando uma sensação de fluidez e continuidade ao longo da jornada dentro da exposição. Na questão da materialidade, nós temos a presença de tijolos chineses tradicionais e também vai alternando com concreto moldado, que é decorativo. Também tem a presença do aço envelhecido, que ele é presente no interior das edificações em colunas e também em outros pavilhões do parque. Falando sobre nossa estrutura resistente, ela tem esse exemplo de colunas ramificadas que são dentro do museu. Ela sustenta esse teto pontuado por aberturas circulares, que contém, além disso, a iluminação. E quando nas janelas tem esse exemplo de uma tela de concreto, que densamente compactadas que cobre o exterior e o interior, formando uma divisória. Em questão da luz natural, nós temos nas fachadas muitas aberturas estratégicas, o que faz as edificações não precisarem de luz artificial durante o dia. Além disso, também temos brises, que filtram a luz e fazem o sombreamento, permitindo a proteção do calor. Como o parque é aberto no verão e no outono e fechado no inverno, então ele está aberto nas estações mais quentes. Então isso faz com que as brisas protejam do calor, causando maior conforto dos visitantes. Aqui nós temos a demonstração da trajetória solar em um GIF do parque, especificamente dia 1º de dezembro, que em Pequim, na China, estaria frio, então o parque estaria fechado, mas é importante o estudo da trajetória solar porque a luz depende do sol, como ela vai adentrar o edifício. Agora falando sobre a ventilação,
Nós temos estruturas ondulantes e a posição das janelas, que direciona os ventos para o resfriamento das edificações, assim dependendo de resfriamento artificial. Além disso, nós também temos bastante presença de vegetação, lagos artificiais e também no vento que provém das montanhas, assim resfriando o parque. Bom, falando da organização funcional, setorização, circulação e uso que o projeto trouxe. Na circulação horizontal, temos um sistema de corredores amplos e claros que interliga as áreas principais, que incentivam a fluidez no deslocamento dos turistas. Na circulação vertical, temos as escadas, as rampas e os elevadores acessíveis. Garante a conectividade entre os níveis, respeitando as normas de acessibilidade. Na condição interna e externa, temos a integração de áreas ao ar livre, como terraços e pátios. Promove uma interação direta com a paisagem, quanto com as obras. Caminhos ao redor do edifício incentivam passeios e a contemplação do entorno natural. A funcionalidade do projeto combina com a organização clara, acessibilidade e flexibilidade, alinhando-se à cultura cultural e sustentável do espaço. Em síntese, a gente pode dizer que a força da exposição de uvas de Yang Qing está na integração simbólica e funcional entre forma, materialidade e contexto. As curvas fluidas que invocam videiras, enquanto o uso da madeira reflete a sustentabilidade e tradição local, fundindo arquitetura e paisagem em uma experiência sensorial e cultural única.